Setembro Amarelo é um momento que a gente reflete muito sobre um assunto que é tabu, que se chama suicídio. É um assunto que incomoda bastante porque a gente passa milhões de coisas na cabeça e imagina para quem está sofrendo aí com esses pensamentos negativos, pensamentos que levam aí a dar fim à sua vida. Para conversar conosco a respeito desse assunto e de atividades que vão ser realizadas durante o mês de setembro, a gente convidou a coordenadora de Política de Saúde Mental, a Caliana Cristina Fernandes de Queiroz. Eu vou chamar de Caliana Queiroz. Seja bem-vinda, bom dia. E que assunto, né, para conversar a respeito nesse mês inteiro? É um assunto super importante e um assunto recheado de preconceitos, de estigmas, de mitos também. E o Setembro Amarelo é um mês de referência, é um mês em que várias ações são desenvolvidas, direcionadas à prevenção, ao cuidado de pessoas que estão pensando em retirar a sua própria vida, de profissionais também no sentido de capacitar e de a sociedade de maneira geral, para que elas possam ficar em alerta, para que elas possam saber como proceder, como ajudar e como orientar. E a primeira pergunta é, Caliana, como é que a gente percebe que alguém está com esse tipo de pensamento? Quais são os sinais que elas colocam diante de nós e que a gente tem que realmente estar atento para perceber? Grande parte das pessoas que tentam suicídio, elas apresentam problemas mentais. Então, nós percebemos que muitas dessas pessoas já têm um histórico de depressão, pensamentos negativistas no sentido de a minha vida não tem mais sentido, não tem porquê mais eu estar vivendo, a minha vida é um peso para todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem que não veem mais sentido em viver, em existir prazer na vida. Isolamento é uma característica muito importante também com relação à questão do suicídio. Então é muito importante que as pessoas comecem a se preocupar em pessoas que demonstram esse isolamento, que demonstram tristeza, melancolia, sentimento de menos-valia, rebaixamento da autoestima. E quando eu falo em pessoas, eu falo em todas as faixas etárias, seja criança, adolescente, adulto, idoso, porque o suicídio ele está presente em todas as faixas. No entanto, nós encontramos a maior incidência no público de 15 a 29 anos. É mesmo. Por isso que muito essas jovem. ações também fazem parte das ações da Secretaria relacionada à preocupação com o público infanto-juvenil, faz parte do planejamento também de ações do município no que diz respeito ao selo Unicef, e aí a gente atinge aos diversos órgãos do município também. Caliana, em relação à hereditariedade, à genética, ela tem algum peso em relação a essa tendência, vamos dizer, para o suicídio, para a depressão, para essas doenças mentais e, em especial, o suicídio? Existem sim. Então, quando a gente fala em suicídio, a gente fala em situações multifacetadas. Então, existe uma contribuição genética, uma contribuição também psicossocial, no sentido de como foi a infância, a adolescência, problemas vivenciados, muitas vezes perdas, descoberta de alguns tipos de doenças, principalmente doenças crônicas. Então, o suicídio, ele atinge mulheres, homens, nível de socioeconômicos mais diversos. A preocupação que a gente tem hoje, muito significativa, é pelo quantitativo de pessoas que retiram as suas próprias vidas. Então, aqui no Brasil, 1 a cada 45 minutos, alguém chega a retirar a sua própria vida. Fora as tentativas de suicídio no mundo, que chegam aí a cada 40 segundos, uma pessoa ela chega a tentar contra a sua própria vida. O que fazer quando a gente se depara com uma tentativa de alguém perto ou de alguém que a gente, não sei, vizinho ou um vizinho mais distante ou uma pessoa que a gente conhece? O que fazer, né? Como saber aí o tratar? Porque às vezes a gente fica naquela coisa de ter muito cuidado, mas a pessoa fica incomodada porque já sabe que a outra pessoa sabe. Enfim, como é que a gente deve proceder? A gente sempre orienta a não julgar, mas sim acolher. A evitar estar criticando essas pessoas, porque muitas vezes uma pessoa que ela chega a um suicídio, ela chega porque ela acredita que é a única opção que ela tem. Então, chegar criticando não surta efeito, chegar dando lições de moral também não surta efeito. Então, a gente sempre orienta que chegue, que acolha,
que orienta essa pessoa a procurar os diversos serviços de saúde, tanto municipal como os serviços privados também que nós temos. É importante estar junto dessa pessoa. Existem pesquisas que comprovam que após uma tentativa de suicídio, a pessoa ela fica mais vulnerável ao recorrer ao suicídio, toda vez que existe um momento desagradante na vida dela. Então, acolher é importante, orientar é importante, dar o suporte emocional, ele é importante. Entender que não é frescura, porque às vezes as pessoas dizem que o suicídio é frescura, é besteira, mas não é. Todas as pessoas, e isso eu falo em nível censitário, que chegaram ao fato em si, ao suicídio em si, elas tinham problemas mentais em seu histórico, e aí muitas vezes o suicídio está atrelado à depressão, problemas com álcool, outros tipos de drogas e outros transtornos mentais que são importantes. Então é importante levar essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, a qualquer profissional de saúde mental, para que essa pessoa ela possa ter o tratamento, o cuidado que ela merece. Quando acontece muito, inclusive ontem, o Carlinhos Maia, que é das pessoas mais seguidas do mundo, ele fez um vídeo muito polêmico mesmo, que em alguns pontos ele até tinha razão, mas em outros eu acho que ele foi bem exagerado, bem exacerbado. Isso é uma opinião minha. Mas como é que a gente procede com a internet, né, divulgando aí todos os tipos de coisa, inclusive de como praticar, né, o suicídio, e de pessoas que estão ali mostrando que tentativa de suicídio é frescura, que está querendo chamar atenção. Como é que a gente faz, Kaliana? Porque é um assunto que a gente não sabe lidar, porque a gente tem medo, né? Muitas pessoas, por exemplo, pessoas capacitadas como você já tem ali vários conhecimentos e podem repassá-los. Mas nós, pessoas comuns, pessoas leigas, a gente tem realmente esse incômodo de falar a respeito disso e às vezes não sabe como proceder. Na internet, como é que a gente faz para filtrar tudo isso? A internet, eu sempre digo que a internet ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. O lado positivo é no sentido da informação chegar mais rapidamente às pessoas, no sentido de disseminar a informação. O lado negativo é porque muitas pessoas utilizam a internet apenas como meio para que ela possa interagir, para que ela possa viver. A gente sempre fala hoje que as pessoas elas vivem um mundo virtual, quando na verdade elas deveriam viver o mundo real. Então, ir de encontro à internet a gente não consegue, mas a gente passar a entender se aquela informação ela é justa, se aquela informação ela é fidedigna. Existe um mito popular que diz que falar em suicídio é induzir ao suicídio. E é isso que a gente está discutindo nos últimos anos, que falar sobre o suicídio é orientar. O que é que normalmente a gente solicita, inclusive da mídia? É porque muitas vezes a pessoa, quando morre de um infarto, de um acidente vascular encefálico, as pessoas publicam a notícia dizendo faleceu, morreu. Mas o suicídio, as pessoas têm que dizer não, porque retirou a própria vida. Então não precisa essa informação ser vinculada, chegar até as pessoas. O suicídio ele tem uma característica muito forte do ponto de vista religioso também. E aí, no ponto de vista religioso, aquela concepção de que eu não posso retirar minha própria vida. Tem um clamor muito forte social, que muitas vezes as pessoas dizem, por que essa pessoa está querendo retirar suas vidas ou a sua vida, enquanto existem várias pessoas em hospitais, doentes e assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender que essas pessoas, elas estão sim doentes. E estão doentes pelos mais diversos motivos. Depressão é doença, não é frescura, não é brincadeira. E aí a gente precisa que as pessoas entendam. Amanhã mesmo nós iremos ter uma capacitação aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive eu convido as pessoas que queiram participar. A princípio era uma capacitação bem direcionada aos profissionais da saúde, mas hoje nós estamos com um profissional do social, da cultura, profissionais de todas as UPAs aqui em Mossoró, todos os CRAs, São Camilo. Então nós estamos com um quantitativo, inclusive, que ultrapassou as vagas. E a ideia é que, quando as pessoas elas tentam um suicídio, muitas vezes a primeira pessoa que tem acesso a ela é um familiar ou um profissional de saúde. Então, muitas vezes é um momento que a gente pode evitar outras práticas, outras tentativas. Então, amanhã, às 14 horas, a princípio seria lá na Estação das Artes, mas pelo quantitativo nós estamos mudando para o auditório da Faculdade Católica. Então nós iremos ter uma capacitação à tarde todinha sobre sinais, sintomas, possíveis medicações que podem ser utilizadas, terapias, serviços de saúde
que as pessoas elas podem procurar quando estiverem com autoestima rebaixada, quando estiverem percebendo que estão depressivas ou que estão vendo o suicídio como última ou única opção. No domingo a gente vai ter uma caminhada, inclusive eu gostaria de convidar a todas as pessoas para se fazerem presente. A caminhada ela começa às 16h30 com concentração no Memorial da Resistência, aqui em Mossoró. E a ideia é que todas as pessoas elas usem um adereço amarelo, uma camiseta amarela, que a gente possa fazer uma caminhada para que essa informação sobre o suicídio ela chegue de maneira correta e coerente, não de maneira preconceituosa e estigmatizante para todas as pessoas. Pois é, e é um assunto que realmente rende não só o mês de setembro, mas rende o ano todo, porque a gente está falando de saúde mental, está falando de pessoas que têm uma tendência a retirar a própria vida, e isso é assustador. E as informações que a Kaliane passa aqui para a gente traz isso, né? Esse clamor por fazermos a coisa certa para as pessoas que estão necessitando. E é muito importante também, Kaliane, a gente dizer para as pessoas como procurar ajuda. Tem o Centro de Valorização à Vida, né, que é o 188, você pode ligar a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Tem uma pessoa capacitada para atender, não é só um serviço aqui em Mossoró, é um serviço no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse Centro de Valorização à Vida também, para que as pessoas saibam mais ou menos o que encontrar lá. O CVV é um centro de valorização à vida, então são pessoas capacitadas das mais diversas profissões, para que elas possam escutar as pessoas que estão pensando, que estão tristes, e fazer todo um processo de acolhimento e orientações também. Muitas vezes a tentativa de suicídio ela ocorre à noite, ela ocorre fim de semana. Muito comum também práticas suicidas em feriados. O domingo ele é muito clássico também com relação ao suicídio. E muitas vezes a pessoa não saber ou não sabendo aonde procurar. O telefone é uma alternativa, inclusive a ligação é gratuita. No caso, aqui em Mossoró, nós temos vários equipamentos também de saúde mental, que as pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão com problema em álcool, outros tipos de drogas, bem como qualquer outro transtorno de saúde mental, elas podem procurar. Então, hoje a UPA do Santo Antônio, ela é uma das referências com relação à questão do suicídio. Nós temos também vários CAPs aqui em Mossoró, CAPs de saúde mental, CAPs infantil. Temos também um ambulatório. E aí muitas pessoas podem ir até as unidades básicas de saúde, passam por toda uma equipe. Se a equipe perceber que ela precisa de um acompanhamento no nível mais especializado de saúde mental, tenta marcar para psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, ou seja, toda uma rede para dar suporte. Mas a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o preconceito que existe, né? O preconceito que existe. Trabalhar a ideia de que isso não é besteira. Observar também o público infanto-juvenil, como a gente hoje se preocupa que a maior quantidade de tentativas de suicídio ela está entre o público de 15 até 29 anos, sendo dessa faixa etária inclusive a primeira causa de morte entre essas pessoas. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, é muito importante a gente acolher, é muito importante a gente se preparar para essa realidade e, principalmente, não criticar. Porque muitas vezes vem esse discurso, inclusive que você trouxe, de que é besteira, de que é porque a pessoa não tem o que fazer. Muitas vezes a pessoa não sente a vontade em fazer nada. A doença mental, a depressão, a tristeza, o isolamento faz com que ela não se sinta motivada a... Muito bem. Então, Kaliane, eu vou até pedir para a Ana Paula depois conseguir outro espaço na sua agenda para você vir aqui mais uma vez falar sobre isso, porque é um assunto que rende, a gente não tem como esmiuçar muito em 15 minutos, em 12 minutos, mas eu quero muito agradecer as suas informações prestadas aqui. Acredito que a população merece esse tipo de informação, porque quanto mais conhecimento, mais libertação você tem de várias coisas, inclusive do preconceito. E é isso, minha gente, né? O Setembro Amarelo vai estar aí cheio de coisas interessantes e importantes para nós. Kaliane? Eu gostaria de agradecer a oportunidade
E gostaria de informar também que várias secretarias do município estarão desenvolvendo ações, a educação, desenvolvimento social e aí a saúde, claro, em sua grande maioria. Gostaria de solicitar também que as pessoas se fizessem presente, todo o suporte de vocês, no domingo agora, dia 8, às 16h30, lá no Memorial da Resistência. E aquelas pessoas que querem colher informações e se capacitarem para isso, entrem no site da Secretaria de Saúde, lá tem um link para que vocês possam fazer inscrição e participarem da capacitação amanhã à tarde. Muito obrigada, Carliana Queiroz, coordenadora de política de saúde mental aqui do município, que está começando seus trabalhos em relação ao Setembro Amarelo. Vai voltar aqui no nosso Tudo em Dia. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.